quando eu peguei esse país de volta, o nosso antecessor tinha gasto o equivalente a 300 bilhões de reais na perspectiva de ganhar as eleições, distribuindo dinheiro para todo mundo. O ano de 2022 foi um ano absolutamente atípico. As estimativas do Tesouro Nacional foi de que, em virtude do processo eleitoral de 2022, foram gastos valores em termos de renúncia de receita e aumento de despesa, consideradas as três esferas de governo, sobretudo governo federal e finanças estaduais, da ordem de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais que o Brasil não dispunha. Isso aconteceu para reverter um quadro que se demonstrava desfavorável ao poder incumbente e que não foi suficiente para reverter o favoritismo do hoje presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de agosto de 2024, um mês em que vai entrar para a história a luta contra a corrupção e basicamente a luta contra a corrupção do presidente anterior. Dizem que agosto é o mês do desgosto, pelo menos para um certo ex-presidente aí. Este mês vai ser o mês do desgosto e já no primeiro dia de agosto uma péssima notícia para o Jair. Situação jurídico-criminal de Bolsonaro não para de piorar. A cada dia um novo caso passa a ser investigado. Agora chega a hora de um desses crimes que é até difícil de qualificar. Segundo o Lula, Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para comprar votos durante a campanha eleitoral de 2022. Segundo o Lula e o Haddad, não é? Para isso, ele mudou a Constituição para romper o teto de gastos sob argumentos falaciosos, para dizer o mínimo. O Supremo começou a julgar agora esse desperdício de dinheiro público. Já volta julgando esse caso. Começou a ser julgado, foi pedido vista pelo ministro Edson Fachin e agora o caso volta a ser julgado. O gasto, o desperdício de dinheiro público com programas sociais que o Bolsonaro implantou para durar só durante o período eleitoral, deixando claro que foram usados para comprar votos para ele. Bom, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A conta é um pouco mais salgada que isso. O Bolsonaro furou o teto de gastos em quase 800 bilhões de reais em 4 anos. O que é mais engraçado é que essa mesma gente acusa o PT, a Dilma Rousseff, de ter furado o teto de gastos, né? O caso das pedaladas é isso. No caso da Dilma Rousseff é muito doloroso, porque se você parar qualquer um na rua e perguntar por que é que a Dilma foi derrubada, vão dizer que foi por corrupção, e não foi. Ela foi derrubada porque inventaram que ela furou o teto de gastos, que é o que o Bolsonaro fez com 800 bilhões de reais, meu amigo. 800 bilhões de reais, minha amiga, é uma quantidade de dinheiro que dá quase 10% do PIB de um ano no Brasil, que é de 10 bilhões de reais. Mas vamos em frente aqui, né? O Lula disse que o Bolsonaro comprou voto e não volta mais à presidência. Ele disse nessa entrevista, em várias entrevistas, isso, que o Bolsonaro comprou voto. Ele gastou, no dizer de Lula e de Haddad, 300 bilhões. Durante a eleição, o blog da Cidadania fez uma conta diferente. Nós chegamos aí a 500 bilhões de reais. Mas eles devem saber fazer essa conta melhor do que eu aqui. Vamos em frente. Bolsonaro, um fiasco eleitoral de 300 bilhões, diz a revista Veja. Foi a derrota eleitoral mais cara da história recente, diz a revista.
A campanha da reeleição de Bolsonaro custou 300 bilhões de reais aos cofres públicos e isso foi dito pelos repórteres William Vac, Daniela Lima e Raquel Landim da CNN na sexta-feira, dia 10 de março do ano passado. Abre aspas, bagunçou a economia, acrescentou. Hoje vivemos um pequeno aperitivo disso, que são 30 bilhões, valor do acordo fechado pela Fazenda com governos estaduais para compensação parcial das perdas impostas em tributos do ICMS. Essa despesa extra de 300 bilhões de reais foi realizada no contexto de um projeto político de interesses e benefícios estritamente pessoais e privados. Veja só, 300 bilhões de reais. Para que você tenha uma ideia, essa quantidade de dinheiro seria suficiente para resolver o problema de saneamento básico no país. O STF agora, então, volta do recesso com o julgamento da proposta de emenda constitucional de Bolsonaro, que permitiu a ele furar o teto de gastos. E aí a gente não... fica difícil até dizer o que pode acontecer. Já tinha 2 votos contra, e aí o ministro Fachin pediu vista do processo. Vamos entender aqui, o STF volta do recesso hoje com a análise de uma proposta de emenda à Constituição que deu aval ao Bolsonaro para furar o teto de gasto a poucos meses da eleição em 2022. O texto, que ficou conhecido como PEC Kamikaze, abriu caminho para que o governo pudesse ampliar benefícios sociais, como Auxílio Brasil. O mais engraçado é que essa ampliação do Auxílio Brasil, que era de R$600, só ficou válido durante a eleição. Acabou a eleição, acabou o Auxílio Brasil. E o pessoal foi lá e votou, porque não sabia, está continuando o Auxílio Brasil, agora com o Bolsonaro nós vamos ter mais R$600 por mês aí. Quer dizer, foi um estelionato eleitoral e explica, ao lado de algumas falcatruas, né? Ontem o blog da Cidadania mostrou que as operações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste tiraram cerca de 7 milhões de votos de Lula. Gente que não conseguiu chegar para votar. As investigações mostram, como eu disse ontem, que as blitz da Polícia Rodoviária Federal, a mando de Bolsonaro, conseguiram impedir em toda a região nordeste do país quase 7 milhões de pessoas de votarem. Por isso o resultado da eleição foi apertado. E agora tem mais isso, não é? A compra de voto. Esse resultado dessa eleição foi apertado desse jeito porque o Bolsonaro foi torrando dinheiro e quebrando leis aí para conseguir se reeleger, e mesmo assim não conseguiu. A ação que contesta a PEC, que é a mudança na Constituição para poder gastar acima do permitido, foi apresentada pelo Partido Novo, veja só, que alegou que a medida teve como objetivo garantir a distribuição gratuita de bens em anos de eleição. Essa deve ser a maior prova, porque o Novo é um partido de direita, né? Quiçá de extrema direita, e disse isso, entrou com essa ação. E aí o que é que pode acontecer? Bom, é até difícil de dizer, eu confesso para você que eu não sei aonde pode terminar tudo isso. Se for revogada a legalidade dessa PEC, o Bolsonaro já não pode ser mais punido, porque ele já, quer dizer, ele pode ter uma nova elegibilidade, que é claro que é um crime eleitoral, mas é também um crime administrativo, né? Na verdade, caberia aí uma ação penal contra ele. Evidentemente que esse dinheiro, ninguém vai ter 300 bilhões de reais para resolver isso aí, para devolver aos cofres públicos. Então o Bolsonaro aí, ele vai ter mais uma ação penal aí contra ele, no mínimo. E vamos em frente.
A Procuradoria-Geral da República vai receber o relatório do caso das joias. Já recebe agora, hoje. À frente da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet recebe o relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro e mais 11 no caso das joias dadas pela Arábia Saudita. O PGR recebe hoje o relatório da Polícia Federal, o indiciamento de Bolsonaro, na verdade, e o indiciamento foi no último dia 4 de julho, em meio ao recesso forense. Após analisar o material, caberá ao PGR decidir, e o Moraes deu prazo para ele decidir se apresenta denúncia contra o Bolsonaro até o dia 21. Então aí o PGR já disse que pode fazer essa denúncia. Dia 21 a eleição já começou. Ele disse que não vai ter conversa, pode fazer a denúncia durante a eleição. Seria bom porque o eleitor da extrema-direita vai ter mais informações para se decidir, né? Alckmin vira alvo de bolsonaristas por evento com o líder do Hamas no Irã. Logo depois do evento, o sujeito foi bombardeado por Israel ali e morreu, né? Acho que o Alckmin escapou por pouco. Vamos em frente. Ações judiciais ameaçam implodir o PRTB de Marçal às vésperas do lançamento da candidatura dele. Veja só, as ações judiciais que vão implodir o PRTB questionam um tal de Avalanche, é o nome do presidente do partido, que sagrou a candidatura do Marçal. Marçal pode ficar a pé, sem partido, em pleno processo eleitoral. A campanha de Nunes se rende à teoria do Chacrinha e reforça time de comunicação. O prefeito de São Paulo está afundando aí pela própria língua. Ele deu uma entrevista para o UOL em que ele se enrolou inteirinho, negando a veracidade de um boletim de ocorrência da mulher dele contra ele, dizendo que ele a havia espancado. E na verdade a Polícia Civil desmentiu o sujeito, falou que o boletim é verdadeiro. E aí tem também agora um escândalo, mas um escândalo pesado contra esse cara, que nós vamos abordar na próxima edição, próxima edição do Blog da Cidadania, ainda hoje. E é um escândalo pesado contra esse sujeito, que quando ele foi indicado vice do Bruno Covas em 2020, já se sabia que era um sujeito com um histórico complicado, né? E o Brasil vai representar a Argentina após a Venezuela expulsar os diplomatas argentinos de 7 países, na verdade, né? O Maduro ele expulsou vários embaixadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. E o Brasil vai representar os interesses da Argentina. O Lula sempre pragmático, né? A Argentina, o presidente da Argentina agrediu o Lula, insultou o Lula, mas a verdade é que o Lula sabe que ele não está representando o Milei, ele está representando o povo argentino, e o povo argentino haverá de notar a boa vontade do Lula. E é assim que o Lula se tornou Lula, né? Com esse tipo de comportamento, sem colocar o ódio e o rancor na frente da razão. E o New York Times analisa a contagem da oposição e conclui ser crível a derrota de Maduro. É algo muito complicado o que está acontecendo lá. O Nicolás Maduro prometeu entregar as atas da eleição até 72 horas, o prazo terminou ontem, né? O Lula ainda não reconheceu a vitória da Venezuela, diz que só poderia reconhecer depois de o Maduro mostrar as atas, e as tais atas não aparecem. O que são as atas? São um mapa de votação que tem em qualquer eleição. Tudo que é colocado numa sessão eleitoral, aquela salinha onde você vai e vota, é feito ao fim da votação
um documento que é a ata ou o mapa eleitoral de quantas pessoas votaram naquela urna, né? E no caso da Venezuela, o Maduro tinha dito esses dias aí, até o Lula falou que ficou assustado quando o Maduro falou em banho de sangue, não é? Aí o Maduro disse para o Lula para ele tomar um chá de camomila e disse que o sistema eleitoral da Venezuela é o melhor do mundo. Só que acontece o seguinte, né? Eu odeio a oposição venezuelana, eu acho que é um bando de nazista que tem ali, mas o Maduro pisou na bola aí nessa história, porque, veja bem, ele dizer que é o melhor sistema eleitoral do planeta tal, e aí o Maduro não apresenta essas atas e a situação fica muito complicada, né? Minha amiga, meu amigo, fica muito complicada, porque o Lula e o Biden conversaram ontem por telefone e ficou combinado o seguinte, que o Maduro vai receber o reconhecimento tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra quanto do Brasil, que estão atuando juntos, depois que ele mostrar as atas. Se ele não mostrar essas atas, aí não vai haver reconhecimento, aí pode haver ruptura diplomática, é uma confusão danada, está muito estranha essa história, a oposição na Venezuela é muito ruim, mas não dá para chegar na eleição e fazer o que quer, e aliás, essas atas deveriam estar com algum órgão. Aqui no Brasil quem cuida disso é o TSE, o governo do país não põe a mão em nada. O governo do país não deveria estar de posse dessas atas, não é? Deveria estar na mão de um órgão eleitoral independente. E, por fim, a oposição fica tentando aí ligar, a direita, o bolsonarismo, ligar o Lula ao Maduro, porque realmente o Maduro, a Venezuela, ficaram mal na foto nessa história no mundo inteiro. E aí o bolsonarismo tenta desgastar o Lula, justo agora que a aprovação do Lula está melhorando, né? Mas o Lula haverá de saber se posicionar aí, porque realmente tem algo estranho ali, não dá para passar pano para isso, porque senão vai acabar fazendo parte do crime. E aqui no Brasil, a gente acusou o Bolsonaro de golpe, né? Acusamos o Bolsonaro de golpe. Se nós condescendermos com um aparente golpe, aí nós vamos ficar sem discurso aqui. Mas eu confio no Lula para resolver isso de uma forma inteligente, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.